Olá, gente, sejam muito bem-vindas ao segundo episódio do Recitalk Show. Primeiramente, eu agradeço às professoras Eliana Dias, Dorinha Grossi, Vilma Gomes, Nelly Edith dos Santos e Valesca Bernardino por terem aceitado participar desse momento. Eu peço a vocês que posteriormente a gente vai mandar um documento de assinatura para vocês fazerem para preenchimento, para a gente ter autorização da imagem de vocês. Então, hoje, como convidadas, teremos 4 docentes da área de língua portuguesa que se aposentaram pela ESEBA, Eliana, Dorinha e Vilma, e uma docente que ainda está na ativa. Todas já atuaram em inúmeros recitais e, por isso, estamos aqui para relembrar esses momentos, experiências e histórias desse importante evento. Dessa forma, eu agradeço também aos professores e coordenadores do Recital de Poesia nessa 26ª edição, Bruno Figueira, Aline Carrijo e Juliana Ribeiro, que também fazem parte da área de língua portuguesa da ESEBA. Eu sou a Daniela, egressa da ESEBA e participante da equipe do jornal. Junto com a Isabela, também egressa e colega da equipe do jornal, a gente vai conduzir essa conversa desse momento e, para iniciar, a gente passa a palavra para a Dorinha, para que ela nos apresenta a canção Sonho Impossível, ao Hang Drum. Opa, rapidinho, hein? Gente, um prazer estar com vocês aqui. Eu quero agradecer enormemente o convite que vocês me fizeram. Eu tenho um coração repleto de boas lembranças dos nossos tempos, da nossa, de tudo de tão bacana que a gente fez junto, que a gente pesquisou junto, que a gente cresceu, que a gente conheceu profissionalmente, como amigos, né? Então, é sempre para mim um prazer estar participando nesses momentos com vocês, né? E hoje eu trouxe uma canção para tocar para vocês, num instrumento que eu adquiri aqui agora nessa época de pandemia, a gente inventando fazer muitas coisas, né? Eu fiz aula, fiz o curso, eu descobri esse instrumento e vou apresentar ele para vocês. Ele chama Hang Drum. Hang, no dialeto suíço-alemão, é mão, né? Quer dizer mão, e drum é tambor, né? Então, é um tambor, só que com essa perspectiva, ele é feito de carbono empretado. A primeira experiência com esse instrumento no mundo foi feita com um casal de suíços, e depois a moda se espalhou, né, inspirada no instrumental indiano e na música instrumental também de Trinidad e Tobago, e veio parar aqui no Brasil, e eu, na pandemia, vivi muitas tristezas como nós vivemos, e um dia eu ouvi esse som e fui atrás dele, descobri um professor e comprei ele, e ele agora está comigo. Então, aqui está o Hang Drum. Cada orifício desse é uma nota. Eu achei interessantíssimo quando eu ouvi a primeira vez, o som dele é lindo, me encanta. E aí é um instrumento que a gente compõe, mas é muito de uma maneira instrumental. Tocar música nele nem sempre dá para tocar tudo, porque ele tem uma escala, ele não tem uma escala completa como o piano. Aqui, por exemplo, o meu é uma escala em Ré. Então, se foi para Fá ou se foi para Sol, a escala acima, eu não tenho como tocar. Então, eu não posso tocar qualquer música que eu queira, porque ele tem esse tipo de limitação. Mas, do ponto de vista de você inventar sons, né, inventar uma música que queira e tal, só instrumentalmente, você tem muito o que fazer. O meu professor toca em 3 de uma vez. Aí eu vou tocar só em um, para vocês, que é o que eu estou dando conta. Uma música que chama Sonho Impossível, que é uma versão do Rui Guerra e do Chico Buarque para uma música americana, The Impossible Dream. Okay? Essa música foi gravada pela Maria Bethânia, eu achei que ela coube muito. Eu vou abaixar um pouco assim para vocês verem, tá bom?
ela tem muito a ver com todas as dores e as delícias que a gente tem vivido. Então, vamos lá. Talvez fosse legal que todo mundo permanecesse com o microfone desligado, porque dá eco, às vezes a gente não consegue ouvir direito os tons, sabe? Porque não tem uma tecnologia adequada, apropriada para conectar. E como ele é um instrumento que tem ondas muito, muito grandes, pode fazer confusão. Se isso acontecer, vocês me falam, tá bom? Vocês estão me ouvindo? Bora lá. Sonhar, mas um sonho impossível. Lutar quando é fácil ceder. Vencer um inimigo invencível. Negar quando a regra é vender. Sofrer a tortura implacável. Romper a incabível prisão. Voar um limite improvável. Tocar inacessível chão. É minha lei, é minha questão. Virar esse mundo, cravar esse chão. Não importa saber se é terrível demais. Quantas guerras terei que vencer por um pouco de paz? E amanhã, se esse chão que eu beijei for meu leito de perdão, vou saber que valeu delirar e morrer de paixão. E assim, seja lá como for, vai ter fim a infinita aflição. E o mundo vai ver uma flor brotar do impossível chão. Que linda! Amei! É bom tocar. Nossa, que lindo! Bonito. Obrigada, gente. Gostei muito da melodia também. Bem gostosa, bem tranquila, relaxante. Uma delícia. Obrigada pela sua apresentação. Obrigada. Prazer. Nada melhor para abrir uma conversa, né, sobre a poesia, Dorinha. Ainda mais com esse instrumento aí, todo inovador. Não é bom? Exatamente, essa era a ideia. É, Dani, então vamos. Então,
Para o nosso primeiro momento, a gente gostaria de que vocês comentassem sobre os primeiros momentos ou momentos marcantes dos recitais que viveram e como era a dinâmica dos espaços de apresentação dos poemas a serem apresentados, dos poetas a serem homenageados e a preparação dos alunos. Além disso, no episódio anterior do Recitalk, a gente teve um contato com a produção de um recital que foi feito pelos estudantes. Então, a gente pede também que vocês comentem um pouco sobre essa ideia, como ela foi e o que aconteceu. Acho que a gente pode começar pela própria Dorinha, né, Dorinha? Conta pra gente sobre a sua experiência do recital, dos episódios antigos. Como essa ideia começa, como essa ideia caminha na área, né? Porque hoje a gente tem uma formação que não é a formação atual, né, da área de língua portuguesa, é uma formação, somos professores que passaram por outras formações da área e que têm experiências, assim, de episódios do início, né, dessa história do recital. Então, conta pra gente, Dorinha. Eu acho que a Eliana também, né? A Eliana, pela ordem aqui, ela veio primeiro, né, Eli? E realmente, assim, ela pode me ajudar também, né, Eliana? A gente começou, assim, quando eu cheguei, a gente, né, Eliana? A Eliana já estava lá e os professores eram muito animados, assim, com inventar metodologias. Eu acho que essa é uma coisa muito forte na Eseba, né, no grupo lá. O povo não gostava de essa coisa de livro didático, né? A gente não ficava muito preso naquilo, né, Lili? A gente sempre foi de querer inventar as coisas, né? De querer fazer. Então, a literatura, assim, sempre ali na área, né? Ela sempre foi muito bem elaborada, né? E com projetos mesmo, pesquisas, né? As pessoas fizeram a coisa com bastante qualidade, os colegas, né? Todos com muita qualidade, com muita invenção. E o recital, né, Eliana? Ele começa, se não me engano, a Fátima Pádua, que foi a nossa amiga naquela época, ela começou a ter umas ideias também, né? Eu acho que ela, inclusive, foi meio que pensando em um projeto, mas era um projeto que era de contos, lendas e poesia, alguma coisa assim, e essa coisa assim foi desenvolvendo. Agora, o início mesmo do recital, quando eu cheguei, o recital já estava acontecendo, né, Eliana? Quando que o recital, assim, tem mesmo a sua... Eu não estou te ouvindo, não, Lili. Microfone. Isso. A data, né, a gente vai ficando meio errada, a gente não lembra direitinho, não. Mas eu fiquei lá em 2000, eu saí em 2008. E então, nós tivemos muito recitais antes dessa saída minha. Então, para vocês terem uma ideia, eu penso que foi 2003, 2004, nós já estávamos com esse recital acontecendo. A Dorinha falou, de fato, a Fátima, ela era muito criativa, né, nesse sentido de fazer esses projetinhos. A gente nem montava o projeto como hoje a gente monta, né? Era assim, vamos começar, vamos fazer isso nas nossas reuniões diárias, era uma coisa bem, assim, da nossa vivência, não escrevíamos as coisas, não gravávamos, era esse, né? A Vilma tá aí, ela lembra, a gente, quando passamos a escrever, a gravar os projetos, já era, né, quando a gente começou realmente a ir para o mestrado, para o doutorado, a gente já começou a mexer. Mas em 2002, 2003, eu me lembro que a gente já tinha um recital que acontecia lá na Eseba mesmo, e no nosso auditório lá embaixo, chamado de auditório mesmo, né? E a gente fazia lá uma coisa mais simples, e depois a gente foi melhorando, né? Levando para outros lugares. E eu acho tão interessante esse trabalho de vocês, porque rememorar
eu fiz esse trabalho hoje. Eu falei, gente, deixa eu rememorar, né? Porque rememorar é preciso. Porque é muito importante esse recital. Desde o nascimento dele, né? Que a gente acompanhou esse evento, esse resgate da história que vocês estão fazendo, eu acho tão interessante, porque vocês deram continuidade nessa nova geração de professores, deu continuidade a esse trabalho, nova geração de professores e de alunos, né? E esse trabalho tão grandioso que era esperado, gente, pelos alunos e por nós, o ano todo. Nós fazíamos geralmente no final do ano, né, Vilma e Dorinha? Então, quando o dia chegando assim, abril, você falava, puxa vida, gente... Sabe aquela época que você não tem noção muito das coisas? Eu sempre falo a verdade. E falo isso com os meus alunos do estágio também. Tem momentos que você fala assim, você está tão atribulada no dia a dia, principalmente na ESEBA, né, que é essa loucura que deve ser até hoje, a gente falava, nossa, peraí, e literatura não é isso, né? Todo mundo sabe, mas peraí, opa, deixa eu começar a trabalhar a poesia, porque vai ter um recital. Não era, né? Não pode ser só por isso, mas chegava esse momento, já teve esse momento na nossa vida. Nós precisamos começar a trabalhar a poesia, porque vai ter o recital. Mas os meninos não deixavam isso acontecer mais. Eles foram acostumando tanto que eles não nos deixavam em paz. Eles falavam, professora, eu já gostaria de escolher a poesia que eu quero recitar. Ô, Eliana, vamos procurar, vamos trabalhar a poesia. Então, assim, realmente era um evento esperado, mas era esperado mesmo. E eu acho, e algumas coisas, né, nessa rememoração que eu fiz, eu achei tão... Assim, eu fui lembrando, a gente, na ESEBA, nós trabalhamos o dia todo, né? E aí a gente voltava à tarde, e esses meninos voltavam à tarde para os ensaios. E lembra, nossa, que confusão, quantas crianças esperando, tem aquele palco, né? E cada um subia. E com o tempo, gente, isso foi ficando tão grande, que teve em 2006, mais ou menos, ou 2005, nós tivemos que dividir. Era tudo feito num momento só, e nós tivemos que dividir. Vamos ver se as meninas vão lembrar. A educação infantil, primeira e segunda série, era série, né? Agora é segundo ano, eles faziam o recital deles, depois nós fazíamos de sexto ao nono, ou de quinto ao oitavo, que ainda não tinha o nono, e houve também uma época que era tão bonitinho na minha memorização de hoje, eu lembrei, eu fiquei com os olhos cheios de lágrimas. Nós escolhíamos para esse evento um casal para ser apresentador, Fátima e Bonner, né? Lá. E aí esse casal era tão bonitinho que eles chegavam de longo, a menina de longo, o menino de gravata borboleta, de terno, eles alugavam para serem os apresentadores. Aquilo para eles era o máximo. Então, era muito linda essa época em que houve, né, esse aluno de terno, de gravata borboleta, essa aluna de longo. Era uma graça, muito lindo. Toda essa criatividade partia deles. A gente não cobrava que eles fossem de longo, que eles vestissem uma roupa, que eles pintassem o rosto. Nada disso a gente cobrava. De repente, essa meninada chegava, e de acordo com a poesia, com o tema da poesia, eles chegavam prontos. Aquela coisa linda. Nós ensaiávamos a altura do tom de voz, né? E etc. Mas isso era deles. E aí hoje, olha só, eu fico pensando, né, ao trabalhar a BNCC com meus alunos, né, agora formadora de professores, eu fico pensando que a gente fazia, a gente já usava as metodologias ativas que a BNCC traz como novidade, a gente já fazia isso. E aí você pensar, poxa vida, eu já estava dentro, mas eu não anotei nada, agora é novidade, tudo é novidade, né? Isso que a gente não anota, que fique claro, tem que ser anotado, porque depois você
ver as coisas acontecendo. Eu já fiz isso tantas vezes e não anotei. Aí eu fiquei também nessa rememoração pensando, esses alunos, alguém, né? Aqui conversando com a minha filha, Dorinha conhece a Raíssa. Raíssa ia sempre, mesmo depois que ela saiu da ESEBA, ela foi apresentar ela, a Laura Fernanda, participaram do recital. E a Dorinha fazia, né, o meio de campo aí com elas. E eu achei tão bonitinho, eu perguntei para ela hoje, você lembra? Nossa, se não lembra do recital. Lembra da Dorinha falar com a gente, convidar a gente, etc. Aí eu falei para ela, mas era obrigatório decorar? Que isso é importante, né, gente? Aí ela disse, era somente quem quisesse decorar. Podia ler, fazer um papel bonitinho, todos os professores deixavam livre. Se quisesse decorar, tudo bem. E elas decoravam, a Dorinha sabe, aquelas poesias enormes. Eu ficava impressionada. Por quê? Mãe, a gente queria mexer com as mãos, a gente queria apontar, e com papel na mão ficava complicado. Mas isso não era obrigatório. A decoração dessa poesia não era obrigatória. Poderiam fazer em forma de jogral, eles poderiam fazer em forma teatral. E aí a Dorinha chega com a pesquisa da poesia cantada, né? E aí a gente ficou assim, ganhamos com isso, né? Para enriquecer o nosso recital. E eu me lembro que a Dorinha, eu não sei como que foi, se ela alugou, tinha uns bonecos de pendurado, lembra daquilo? Nossa, mãe. É lindo! E aí, aquele recital ficou na história, maravilhoso. Aqueles bonecos, aquelas coisas lindas lá no meio, você falava... Eu pensava, gente, parece que eu estou no outro mundo, era uma lindeza mesmo. E essa coisa da música, né? Da poesia cantada, tudo podia. Nesse dia, tudo podia. E aí, eu acho que a Vilma vai lembrar, teve uma época que tinha tanta gente querendo recitar. E aí, como você fazia, gente? As crianças, os adultos, falavam, nossa, e agora? Vai ficar muito grande, os pais não aguentam, eles vão reclamar, etc. Foi quando houve a divisão. Mas teve uma época que ficou na minha memória, foi quando nós convidamos a EJA para participar. E aí, aquelas duas senhoras, eu não me esqueço, elas apresentaram suas poesias, e como tinha assim, a diferença de idade, chamou muita atenção do público. E elas recitaram lindamente. E o ano que vem tem mais, eu ainda estarei na ESEBA, eu quero participar. Foi muito bom quando a EJA entrou no recital para participar, foi o boom, porque naquele ano, ter os mais velhos junto com a gente foi sensacional. E os locais, que eu também fiquei revivendo hoje, locais. Nós começamos no auditório da ESEBA, fizemos no campus Santa Mônica, fizemos no teatro, né, hoje que está aí. Eu me lembro do teatro muito e do campus Santa Mônica, aquele 3Q lá embaixo, as crianças lá, e no nosso auditório do campus Santa Mônica. Uma época nós tentamos... No Grande Otelo. No Grande Otelo. Fizemos no Grande Otelo. Isso mesmo. Nossa, e eles adoravam aquele Grande Otelo. Depois, né, ficou parado lá, muito triste. Mas lá era muito bacana. Tinha uma coxia, né, nem sei se fala assim, mas muito grande. Os meninos adoravam ficar naquela escuridão lá. E depois... outra coisa que aconteceu, eu acho que quando a Dorinha chegou, que a gente estava dando aula, normalmente, de repente os meninos entravam na sala para recitar. Então, eles iam de sala em sala, recitando. A gente levava um susto, mas você parava, ouvia, parava sua aula, ouvia as crianças recitarem, aquilo era lindo. E nos corredores, eles paravam a gente nos corredores. Posso recitar uma poesia para você? Eles pediam autorização. Claro! Aí recitavam a poesia. Ia na sala da Ana Ferola recitar poesia para ela, na secretaria. Então,
aquele momento de mais ou menos abril para frente, era poesia na escola, no chão, no teto, para todo lado, poesia. Na cozinha. Isso, na cozinha. Eu me lembro que era o microfone onde se dava recado, falava fulana está esperando, a reunião vai começar. Aí, de repente, os meninos iam, pegavam o microfone e recitavam lá, né? Aquele microfone era bom demais. Fútil e tributável, né? Assim, de repente, virou um local de falar poesia e todos os andares ouviam, né? Era muito legal. Era muito bom. Todo mundo parava as aulas, sabe? Abria as portas para ouvir os meninos recitando, era muito legal. E os professores também se inscreviam para recitar poesias, né? Tão bacana. Eu lembro da Marta Pontes recitando poesias. A Marta foi uma professora de português recitando poesia. Gente, Rosa Fulô, sei lá como é que era. Eu me lembro dela recitar essa poesia, nunca esqueci. E os pais, mais legal, algum pai, né? Resolver recitar também é legal. As cozinheiras recitaram. Isso, como é que ela chamava aquela cozinheira? A Florenice chegou a recitar. Florenice. Ela recitou, ela é bonitona, né? A Marta lá da biblioteca, nossa querida. Sim, ela faleceu, é mesmo. Então, gente, sim. Tinha muitos pais também, né? Tinha muita gente da comunidade que se inscrevia, né? Sim, era tão bom, gente. Outra coisa que nesse período teve, nesse momento de rememorar o que eu passei aí, né, Zeba, nessa fase que nós passamos, né? A gente fazia um programa. No começo a gente xerocava, entregava para os pais, para os ouvintes, né, para quem estava na plateia. Depois a gente começou a fazer na gráfica da UFO. Olha só, a gente foi. Depois teve um ano que a gente resolveu fazer com a letra das crianças. A gente ia mudando. E aí também fazíamos um convite para os pais, né, para eles irem ao local da recitação. Teve onde nós chamamos a televisão, e aí apresentar. Nossa, isso naquela época era demais. A Ezeba, né, apresenta seu recital de poesias. Hoje a Ezeba aparece para todo lado, mas naquela época a gente ia começando, pelo menos no recital, a mostrar o que a gente estava fazendo. E eu acho que esse evento, né, o recital de poesia, na verdade, deve ser ainda, né, o evento do ano na Ezeba. Ele era o mais esperado e era da nossa área, da área de língua portuguesa. A gente ficava toda orgulhosa, né, com isso, porque todas as outras áreas faziam alguma coisa, mas o recital, ele chamava atenção, porque ali nós estávamos com todos os alunos, desde a educação infantil até, né, o 9º ano, o 8º ano na época. Então, os pais esperavam para ver seus filhos no palco, para comprar uma roupinha diferente. Então, não é só a questão da desinibição da criança. A Dorinha sabe muito mais, né, do que eu falar sobre o valor da literatura, mas que hoje, né, na BNCC, a literatura se encontra num dos campos de atuação. A BNCC não traz a literatura separada da língua, né? E a gente sabe disso, e é importante que o professor também saiba que a literatura está na BNCC, desde a competência 4 até os campos de atuação, ela está lá. E eu quero muito agradecer, né? Eu fiz aqui um breve relato do que eu me lembro, mas eu quero muito agradecer a vocês de terem me convidado para participar, para relembrar o que fizemos, porque era assim, a Dorinha e a Vilma sabe, cada ano uma de nós era coordenadora do recital. E era assim, nós éramos uma só coordenadora, né? E a gente trabalhava para valer, porque era uma só, todas estavam envolvidas com seus alunos, mas aquela ou aquele que
ficava na coordenação, tinha muito trabalho para sair uma coisa bonita, como sempre saiu. Eu me lembro também que eu fui convidada, eu acho que foi a Valesca, que foi a coordenadora, eu fui convidada para participar de um recital, juntamente com a Clemilda e as outras colegas, e nós fomos no teatro, né? Nós aparecemos, ela nos apresentou lá, nos agradeceu, foi muito bonito também. Eu acho que... Eu, coordenadoras, né? 2015, 14. A data vocês me perguntam, mas não, porque eu já estou errada, não sei, as datas eu não me lembro. Mas, assim, eu me lembro muito da felicidade que foi de participar daquele dia e também de vocês me convidarem hoje. Estou muito feliz e agradecida. Vou deixar a palavra para as colegas, que eu falei demais, né, como sempre. Bom, eu vou em seguida, né? Porque quando eu cheguei, isso tudo já estava acontecendo, né? Mas aí a Eliana falou 2004, mas meu primeiro recital foi em 95. Aí. Exatamente. A data! Primeiro recital. E esse recital, gente, quando eu recebi o convite, a primeira imagem que me veio foi a cena de abertura desse recital. A Dorinha e a Eliana, talvez elas vão se lembrar, mas aconteceu lá no Teatro, né? E, se não me falha a memória, a Eliana coordenava o recital na época. Eu acho que o homenageado era o Carlos Drummond, não sei, eu fiquei um pouco na dúvida, né? Você veio agora na memória. A abertura foi o seguinte: apagaram-se todas as luzes do teatro, né? Lembra, né? E a professora Leia, que era professora de teatro na época, ela começou lá do fim do teatro com um vestido longo, branco, e uma vela, e ela declamava o poema Maria. Aqui é a música, né? Mas ela subiu ao palco. Maravilhosa. Foi de arrepiar esse dia. E aí, gente, eu me apaixonei. A partir daí, eu me apaixonei pelo recital, né? Porque eu comecei a entender, porque a gente sabe que a poesia, nas aulas de língua portuguesa, a gente sabe que é muito esquecida, né? E para o aluno declamar, ele precisa interpretar. E, às vezes, as questões que vêm nos livros didáticos são questões mais voltadas para a estrutura do poema, né? Rima, ritmo, né? Quantas sílabas, mas não há aquela interpretação que tem que ser feita, né, do poema. E eu vi que esse trabalho era um momento significativo, porque fazia com que os alunos pensassem sobre o poema, né? Mas não foi só esse. Eu fiz a escolha por falar de alguns recitais que me marcaram, né? Mas não foi só esse que foi o primeiro, né? Teve um outro recital. O homenageado foi o poeta Mário Quintana. E aconteceu lá no Center Convention. Vocês se lembram? A área de artes, eles faziam uma parceria com a gente, um trabalho com a gente. Mas nesse recital, parece que o envolvimento da área de artes foi muito forte. As professoras fizeram a imagem do Mário Quintana no mosaico de 2 metros de altura. E esse mosaico ele ficou na entrada. Vocês se lembram disso? Os alunos da Soraya. Soraya Marileuza. Marileuza. Além que saudade desse grupo de artes. Além desse mosaico, os meninos construíram brinquedos lúdicos baseados na poesia do Mário Quintana. E esses brinquedos, eles estavam também na entrada. E esse recital, me lembro, que nós conseguimos, aquela empresa, que a gente conseguiu tentar minimizar um pouco o problema da acústica, né? Vocês lembram? Aquele microfone de ouvido, né? A gente tentou colocar nos alunos. E nesse recital, teve um grupo de alunos do 9º ano, acho que eram alunos da Marta,
não me falha a memória, que recitaram Severina. Gente, foi de arrepiar. Eles recitaram Severina e, como a Eliana falou, a gente não falava, mas eles se vestiram a caráter. E tinha um foco de luz. Eu não sei como que foi feito aquele jogo de luz. Tinha um foco de luz que pegava, no momento que o aluno estava recitando, o foco ia mudando, né? Chegava no rosto do aluno, né? Mas ficou maravilhoso, né? Tudo ficou muito lindo. E ao final do recital, nós encerramos com um clipe do Michael Jackson. Vocês lembram disso? Um clipe que chama Heal the World. Heal the World, a coisa assim, em que as crianças de vários países e raças entregam uma flor para os soldados. É uma questão nossa, além do autor que a gente homenageava, tinha uma temática. Eu não me lembro se era paz, se era alguma coisa assim, eu não me lembro mais, sabe? Mas, assim, esse recital ficou muito marcado na minha memória. E esse recital que aconteceu lá no teatro, né? No teatro, que a Eliana falou, que foi homenagem às professoras aposentadas. Acho que foi 2014 mesmo que a Valesca lembrou, né? Acho que foi 2014. Nós não conseguimos assistir, porque nós ficamos lá nos bastidores, né? Mas, assim, o que nós sabemos, o que foi maravilhoso também, né? Mas, assim, a parte que nós podemos vivenciar foi muito bonita, né? Então, eu não lembro, assim, de datas, né, exatamente, mas, assim, só quando eu cheguei em 95 já havia acontecido vários recitais, né? E eu me lembro quando eu coordenei recital também, acho que foi o último recital que aconteceu lá no Anfiteatro da Ezeba. A partir desse recital, porque ficou muito cheio, né? Ficou muito cheio, aí a partir daí nós decidimos, nós fizemos no ano seguinte, lá naquele anfiteatro que hoje está... Ele está mais fechado, né? O Grande Otelo. Está fechado, né? Tá fechado. Nós tivemos teatro lá no Rondon Pacheco, alguns recitais lá, né? Vários no Center Convention. Depois tivemos um lá no CDL, naquele anfiteatro lá do CDL, né? Que também. Então, assim, a avaliação que eu faço do recital é um projeto, né, lindíssimo. É um projeto que prioriza a poesia, né? E faz com que os alunos, vamos dizer assim, eles se apaixonem também pela poesia, né? E teve um outro recital, até esse aconteceu lá na Ezeba. Foi um dos primeiros recitais depois que eu estava lá, além desse primeiro que eu citei, que um grupo de alunos recitou o poema O Bicho. Mas eles vestiram de roupa preta, uma camiseta preta, eram 8 meninos, né? E eles fizeram um jogo, um entrejogo tão bonito, que eles falavam o grupo todo, o bicho, né? Aí eles tinham o hábito de falar o nome do autor, né? Manuel Bandeira, depois ele vi. Um grupo menor fala, vi ontem um bicho na imundície do pátio, né? Aí outro grupo, né? Eles iam de um lado para outro, eles faziam aquele movimento, né? Depois catando comida entre os detritos. Isso aí eles iam lá perto do palco, né? E fazia toda a encenação de procurar algo, né? Quando achava alguma coisa, né? Outro grupo, né? Engolia com voracidade. Aí o que ficou mais lindo foi que eles fizeram uma entonação muito forte. Pois é, o bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. E eles chegaram bem de frente
para o palco, né? Mas, assim, o que mais impactou a plateia foi a cênica, né? Como eles conduziram, né, esse processo de recitar esse poema, né? Então, isso fazia, cada ano, que os mais alunos se aderissem ao projeto e gostavam de fato de participar. Como a Eliana falou, teve uma época que não tinha como cortar, né? Porque a gente deixava espontaneamente, mas a gente decidiu o quê? A gente não ia falar, olha, nós vamos cortar você mesmo, aquele aluno que às vezes não tinha toda era mais tímido, né? E outra cena muito interessante, talvez os meninos vão lembrar, um aluno, ele era um pouco tímido, mas ele era bem assim, ele chegou para recitar, só que no meio do poema ele esqueceu, né? Ele pegou, deu uma paradinha e falou assim, esqueci, e foi embora. Aí, né, foi muito engraçado também, assim, essas cenas, assim, né, inusitadas deles, né, e aí o público achou muita graça, e todo mundo aplaudiu, mas, assim, na verdade, eu acho que deu um branco, né. Então, eu também fico muito agradecida pelo convite, né, para eu estar aqui, poder falar a impressão que eu tive, né, do recital e como que isso eu acho que contribui, né, para o processo de leitura, né, do texto poético, né, e mais quando essa parceria com a área de artes era muito bacana, porque a gente via como que os alunos se envolviam numa outra linguagem, né, uma outra linguagem que não era a da palavra, né, que eles traziam para os recitais, o desenho, a construção do objeto, né, e então acho que foram momentos muito ricos, muito ricos, e eu só tenho a agradecer a oportunidade de ter vivenciado tudo isso, né. Eu sempre fico pensando, tem hora que passa o filme na cabeça da gente, né? Depois que se aposenta, aí de repente passa um filme, né? Nossa, será que eu poderia ter feito desse jeito? Mas o quê? Naquele momento é o que a gente dava conta de fazer, né? Então, assim, eu poderia ter feito desse jeito, mas não sei, mas daquele jeito também foi muito bom, né? Então, que eu espero que vocês, né, se apaixonem também pelo projeto. E fácil não é, né? Principalmente no dia do recital, porque principalmente quando a gente tem que organizar lá no fundo, que a gente fica na ansiedade, vontade de ver o recital e ter que organizar lá atrás, né? Então, assim, a gente acaba não tendo a oportunidade de assistir totalmente, né, o que está acontecendo. Mas muito obrigada pelo convite e feliz por vocês estarem, né, nessa jornada. Nelly, o que vem à sua mente, Nelly, quando a gente pensa nos recitais anteriores? Então, nossa, que coisa mais potente, né? Agradeço demais poder ouvir vocês e me sentir parte desse processo, né? Ter, vamos dizer assim, uma tranquilidade de dizer assim, eu também tenho um fio que faz parte da composição desse tecido, né? Um tecido que não está pronto e a gente tomara que nunca esteja, que ele sempre esteja em construção, né? Em costura. E eu sempre separo assim a diferença que há entre processos em que a gente se cansa por nada ou por pouco, e há processos que o cansaço ele chega como quase que um arrebatamento, né? Tamanha intensidade da entrega da gente para um coletivo, para uma proposta, para aquilo que a gente acredita, né? Vários termos foram usados por vocês até aqui que dizem muito também do que eu penso, né? No meu caso, a minha experiência com a poesia na educação de jovens e adultos voltou a despertar em mim o desejo de pesquisar institucionalmente, né? De retomar o doutorado, de estudar um pouco mais do ponto de vista da pesquisa, a potencialidade da poesia no seu atravessamento para a educação de jovens e adultos, né?
Então, eu tive essa oportunidade por conta de viver 3, 4 recitais, preparando alunos da educação de jovens e adultos, né? E vivenciando com eles a condição autoral, que foi o que me chamou a atenção, né? De como que a poesia lida, ouvida, pronunciada, dita, vai atravessando os corpos e vai provocando movências. Então, quando eu ouço as colegas professoras, me vem uma outra imagem também, que é a movência do professor, que é o professor, a professora que se desloca, que é, vamos dizer assim, tocado também pelo próprio trabalho, pelo trabalho dos colegas, das colegas, por aquilo que está se dando entre os estudantes, né? Então, de fato, é um processo extremamente complexo, gratificante, e que só nos diz do quão surpreendente pode ser o trabalho com a poesia na escola. O que é que pode acontecer? Tudo pode acontecer, né? É um campo em aberto, né? O que precisa é a gente abrir o espaço, não deixar isso sair da pauta, isso precisa ser pauta da escola, da área, esses espaços para que a poesia atravesse os corpos. E eu sempre fico imaginando também como que seria uma aproximação maior entre a linguagem da palavra e as demais linguagens artísticas, né? Que essa oportunidade eu não vivi. Eu sempre vivi o recital dentro da área de língua portuguesa, mas fico super curiosa, já imaginando coisas como seria um processo de fios trazidos de outras linguagens, né? Então, eu agradeço muito, eu ainda me sinto extremamente vinculada à escola, né? Eu estou com 1 ano e pouco de aposentadoria, mas não me sinto assim. Me sinto muito vinculada, muito próxima. E é isso, gente. Ânimo, disposição, essa própria dinâmica, né, de temáticas ou de autores homenageados não é uma dinâmica aprisionante, né? Não há necessidade, obrigatoriedade que seja assim, né? É um dinamismo em que os processos podem e devem ser inventados, reinventados, experimentados, não é? E colocados em dinamismo e com abertura para o que há de vir. Então, eu deixo aqui meu abraço, meu agradecimento para vocês e parabéns por inventarem um jeito de dizer de poesia pela perspectiva do professor, também por meio remoto. É muito bom ouvir vocês, é muito bom. É muito bom, assim, ter ir montando esse quebra-cabeça, né? De como o recital se constrói, se construiu e vai se construir daqui para frente. Eu acho que esse dinamismo, né? Esse mover não só de professor, de aluno, de escola, de família, eu acho isso muito bom, muito bom. E Val, você? Quando a gente fala recital, Eliana, desculpa, perdão, não vi sua mãozinha levantada, estou toda educada. Eu gostaria de fazer me desculpar, porque eu esqueci, falei Soraya, que é da Artes, e tinha me esquecido da Marileuza, a Vilma lembrou. As duas, Marileuza e Soraya, sempre participaram conosco, sempre assim, desde que a gente deu a abertura, elas participaram conosco dos recitais. E isso, Nelly, fazia diferença. Como era interessante elas trabalharem, né? Às vezes, assim, interdisciplinarmente conosco, se eu estava trabalhando uma poesia, a Soraya com os mesmos alunos meus, ou a Marileuza, já trabalhavam na perspectiva, né, de outra linguagem, e isso era levado, foram muitas os recitais que elas nos ajudaram bastante, e eu acho que isso deve continuar, isso aí faz toda a diferença. Obrigada, Valesca, e você, quando a gente pensa em recital, que vem à sua cabeça?
Nossa, gente, que projeto bacana da área. Primeiro, eu começo agradecendo aos coordenadores do projeto esse ano, né? Porque, assim, meio ao tumulto e meio ao caos, vocês conseguiram, de uma forma muito bacana, propiciar conversas propiciar momentos poéticos, né? Então, assim, parabéns aí pela organização. Eu amei a ideia do Restalk Show. Gente, então, quando eu entro na ESEBA em 2008 como professora substituta, é um encantamento puro, né? Tanto encantamento que eu falo, não, eu quero entrar nessa escola como efetiva. Então, um dos encantamentos maiores foi com o projeto Recital de Poesias, justamente porque, né, como eu fui bailarina por muito tempo, a arte, de alguma forma, ela era parte de mim, né? Então, quando Só para registrar, eu assisti ela dançando quando eu era... Verdade, Aline. Então, quando eu entro na escola, né, e se tem um projeto que trabalha poesia com performances, né, que aquele momento é o êxtase ali, né? Então, eu tinha a poesia que se tinha pela palavra trabalhada, mas que ao mesmo tempo se tinha pelo corpo, que se tinha pela voz, né? Então, assim, era um momento belíssimo e que me impactou muito. Então, no primeiro recital meu, em 2008, que foi no CDL, eu fiquei encantada, né? E no primeiro momento eu falei, meu Deus, como trabalhar? Mas no fim tudo fluiu, porque como as meninas bem pontuaram, já era parte, os alunos, a expectativa já era dos alunos, né? Então, a gente foi entrando e isso já foi naturalmente acontecendo pelo legado, né? Dessa geração de professores anteriores à nossa, eles construíram esse legado e fortaleceram a tal ponto que é natural a expectativa dos alunos, e até hoje é assim, né? Então, de certa forma, os alunos, professor, e o recital, principalmente os mais novos, quando vai chegando lá no final, oitavo, nono ano, eles emburrecem, né, meninas? Daniela, Isabela, a gente tem que pedir, pelo amor de Deus, né, para eles declamarem, para eles participarem, porque, assim, a geração é outra, né? O modo deles interagirem é outro, então, assim... Mas quando os meninos ainda são menores, eles ficam assim, professora, vai ter recital? Então, no 7º ano que eu estou atualmente, eles me perguntam, professora, e aí, vai ter recital esse ano? Vai ter? Ai, gente, respira, é online, mas vai dar tudo certo. Então, isso já compõe, já é parte, já é expectativa. Já participei de muitas coordenações do recital, sei das dificuldades, a Eliana citou, né, o quão trabalhoso é, e de fato é mesmo, é muito trabalhoso estar à frente, né, da coordenação. E o que eu mais gosto do projeto Recital é a oportunidade que eu tenho com os meus alunos de performar, né? Então, a gente trabalha a poesia de uma forma diferente. Eu lembro, a Gil pode me ajudar, que teve vários anos que eu ficava por conta, a Vilma também pode lembrar, Nelly, que eu ficava por conta de ensaiar os meninos, então eu criava performances com eles, né? E aí a gente voltava à tarde para ensaiar, e eu quase morria descabelando com esses meninos. A Isabela e a Daniela estão aí como prova também, que a gente ensaiou, né? Descabelou, mas no final deu tudo certo. E aí o maior prêmio é olhar para essas crianças e vê-las assim... artistas, né? Vê-las artistas ali. Então, assim, isso é o grande prêmio. E o mais bacana é que, de algum modo, muitos não têm essa oportunidade ao longo da vida, não tiveram e possivelmente não vão ter. Então, dar essa oportunidade para eles, né? Desse encantamento, de se deixar encantar, de subir num palco, mesmo que de fato não seja um palco mesmo, mas ali aquele momento, todo mundo olhando para eles. Poxa, isso é crescimento de vida, isso é crescimento espiritual. Né? Então, eu acredito muito na proposta do Recital de Poesias enquanto um projeto, principalmente para o público da educação básica, acredito muito, trabalho muito por ele, né? Seja enquanto coordenadora, seja enquanto professora colaboradora, sempre atuando para que ele nunca morra. E eu queria só ressaltar, por exemplo, alguns momentos que me chamaram a atenção no recital. Para mim, o grande momento foi quando a gente conseguiu, Nelly e eu, junto com a área toda de língua portuguesa, nós conseguimos fazer o recital no teatro, né? No Teatro Municipal. E até então o teatro não tinha recebido, esse Teatro Municipal, né, Nelly, não tinha recebido eventos desse tipo. Então, assim, foi ousado da nossa parte, da área de língua portuguesa, conseguir, né, o Teatro Municipal da cidade, com mais de 800 pessoas assistindo os meninos, né, e os meninos ali nos bastidores, nas coxias, né, todo aquele movimento, envolvimento com o teatro mesmo, com tudo que ele representa, né, para nós. Esse foi um momento, assim,
para mim foi o ápice dos momentos, né? E os meninos assim, professora, mas eu nunca subi no palco, estar no teatro. Então, assim, foi muito mágico, né? Muito mágico. E esse foi um momento muito gratificante e também foi quando alguns grupos de alunos, assim, específicos, declamaram alguns poemas. Eu lembro muito, também foi muito gratificante, né, da apresentação das meninas, da Isabela, da Daniela e do grupinho, porque foram uma apresentação só de meninas e elas escolheram declamar poemas da Amanda Lovelace, né, que é uma poetisa que tem causas feministas aí, enfim. E aí elas mesmas, não, nós vamos declamar, ótimo. Então vamos reunir todas que querem declamar e vamos montar performance. E eram poemas fortes, assim, né? Então elas se empoderaram e arrasaram. Outro momento que me chamou muita atenção também foi em 2011, quando eu montei um café com pão, que ficou muito bonitinho, que eles faziam um trenzinho, né? Eram 4 meninos muito especiais também. E aí a gente foi brincando com o som, né? Café com pão, café com pão. Vixe Maria, que foi isso? A Maquina está agora assim, café com pão, agora assim, vixe. Então, assim, foi 2 momentos que eu realmente guardo na memória com muito carinho. E é isso, eu acredito muito na proposta do recital, pelo encantamento, pelo empoderamento, pela arte, né? Obrigada pelo convite. Bom estar aqui com os colegas atuais, com as colegas, né, que já estiveram conosco, com as alunas, muito bom. Obrigada. Então, uma palavra rapidinha, assim, toda essa fala de vocês todas, Eliana, né, a Nelly, a Valesca, a Vilma, né, eu fico pensando que isso é realmente o substrato para aquilo que sempre foi o nosso sonho, que é de transformação do ambiente escolar, né? Então, assim, a literatura, o recital, a gente sempre falava, gente, não vamos deixar as poesias só para o dia do recital, não, vamos trabalhar a literatura em sala de aula, que isso aqui é o importante. Se no recital ele não decorou, não concluiu, o número não ficou pronto, isso não é o mais importante. O mais importante era transformar aquela atmosfera escolar, né, que institucional, que muitas vezes a gente tem que cumprir com a metodologia, com aquele conteúdo que você tem que ensinar, aquela coisa toda. E a literatura, queiramos ou não, ela está sempre esteve na antessala. Eu acho que hoje já está menos, mas ela está sempre na antessala, né? Ela não adentra a sala com aquela força que um estudo gramatical, né, da língua ainda tem. É muito presente, né? Então essa era a minha preocupação maior, né? Então, assim, a pesquisa de mestrado que eu iniciei pensando nessas questões todas, né, em tornar a literatura algo que pudesse ser mais orgânico na nossa prática de estudo da linguagem dentro da escola, né, era exatamente trazer isso para eles. Então, essas emoções todas que vocês descrevem, com certeza elas trouxeram esse resultado, né? Porque são pessoas que continuaram gostando de poesia, hoje você encontra com essas pessoas, né? O ambiente escolar, ele realmente se reconectou com uma outra forma de emoção, né? Uma outra forma de ensinar e de aprender, né? O recital trouxe, né, muito essa possibilidade. Ele, de certa forma, ele socializou, né? Ele criou condições de socialização. A literatura foi redimensionada a esse patamar, né? Então, essa é a questão assim que eu achava mais bacana, assim, mais legal, a ponto de uma época, porque eu era professora de língua portuguesa, mas eu também tocava violão, eu também cantava, e eu adorava literatura. Então, quando eu entrava em sala de aula, os meninos falavam: professora, você trouxe o violão? Hoje vai ser português? Hoje vai ser literatura? O que vai ser hoje? Né? O que nós vamos fazer hoje? Aí eu falava: não, hoje vai ser português, né? Vai ser com violão também, né? Então, assim, e a mãe do aluno foi reclamar, porque eu estava ensinando mais literatura do que língua portuguesa, né? Foi na época da Ana Ferola, aí a mãe foi lá na escola, aí eu fui chamada para conversar com a mãe, né? Então, assim, essas questões, assim, que são desafios para nós que somos professores e que sabemos muito bem que a literatura é que realmente ensina, né? Não é? Sensibiliza,
ensina a escrever. Tem gente que hoje é poeta e escritor e nunca entrou em sala de aula, né? Foi alfabetizado de outra forma, né? Ou que é gente que escreve bem, né? Gente que sabe bem, se comunica bem. Então, a literatura, a arte, ela é impossível pensar nela né? Numa escola sem ela. Ela eleva a gente, né, Dorinha, para um outro patamar, para um outro nível de observação da vida, do mundo. Isso é muito importante. Te sensibiliza, te humaniza, né? Então, assim, foi isso. Eu queria só narrar essa historinha, né? Porque foi um momento muito difícil para mim, essa mãe me chamar, porque com ela vieram outras mães, então fizeram, né, um conluio. Mas eu achei muito bom, porque os meninos me defenderam, sabe? Eles me defenderam e falaram, não, mas ela ensina tudo que precisa, não sei o que e tal, e tal. Isso foi lá para os idos de 1990 e alguma coisa e tal, porque eu entrei na ESEB em 88, né? Mas é isso, né? É pensar a literatura não como uma atividade fim, né? Algo para você concluir fazendo alguma coisa, para mostrar alguma coisa, mas é algo que faça parte da sua vida de uma forma orgânica, realmente, né? Não como um fim, mas como um meio, né? É isso. E mais uma vez, obrigada. Faltam 2 minutos, eu vou permanecer, e aí, se eu sair, vocês me desculpem, tá bom? Vou aproveitar, então, e agradecer, né, em nome da coordenação, em nome da área, por você ter topado voltar para a área, mesmo que seja neste momento, e por compartilhar tanto com a gente. Muito obrigada mesmo. Eu te agradeço. Um abraço, querida. Viu? Abraço. Beijo. Beijo. Meninas? Bom, então, para o nosso segundo momento, quando a gente parte para um ponto de metodologia de ensino, a gente sabe que na maioria das escolas do nosso país, os alunos não têm um contato com as artes de uma forma direta que nem a gente tem na ESEBA, principalmente com a poesia. Dessa forma, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre a importância do estudante ter um contato direto com a arte poética por meio das escolas. Dorinha, aproveita seus últimos minutos. Eu acho que é mais ou menos isso que parece que o que eu falei antes, de certa forma, já abriu um pouco, né? É isso aí, né? Possibilitar essa abertura, porque a forma de aprender a língua, né? Porque a gente tem que aprender a língua, né? Lógico, a gente tem que aprender a nossa língua, o código linguístico, a gente tem que ter esse aprendizado, a gente fala a nossa língua e deve ser, para falar ela bem bonita, de uma forma bem tranquila, sensibilizado, quando tem a literatura, potencializa muito mais, né? A coisa fica mais potente, fica mais forte, né, com o trabalho com a literatura, né? E ao declamar a poesia em sala de aula, nos espaços, socializando, tirando ela do livro, passando ela para os espaços realmente de recepção, né, com o público e tal, é isso que vocês também já falaram muito, né? Isso revoluciona o ensino, né? E revoluciona a aprendizagem. E realmente, no Brasil, a gente lutou muito, né, gente, durante muito tempo com os currículos, né, vindos do MEC, muitas contradições. Isso posto, a gente mesmo lá na ESEBA já decidiu que não ia, né, adotar essa coisa assim, porque a gente tinha que inventar mais e trazer esses meninos mais para a gente, porque abrir o livro didático e trabalhar aquilo ali era uma canseira, porque eu trabalhei, mas não tinha elan, não tinha alegria, não tinha prazer, né? Não tinha essas coisas. E essa coisa do aluno ser o sujeito, o aluno tem que ser o sujeito, né? Ele é que tem que criar, que falar, que produzir, que fazer, para ele sentir melhor, né? Essa coisa mais orgânica. Mas é isso, eu acho que é um pouco do que eu já vinha falando antes, né? Pelo que você falou, Daniela, eu vou dizer assim, numa frase ou num período, eu acho que a arte, tenho visto, né, principalmente nos trabalhos que eu tenho feito, Extra e Léo, que a arte, ela liberta, ela, em todos os sentidos,
ela deveria estar sempre aliada a todas as disciplinas. A arte disciplina também. A arte protagoniza. Se ela protagoniza, o nosso aluno tem que ser o centro. Se ele tem que ser o centro, é ele que deve trabalhar e o professor mediar. Então, eu acho que isso resolve. E a poesia está aí, né, para isso. E quando nós deixamos o nosso aluno, como a Vilma disse, eles interpretam a poesia também, além de recitá-la, ou recitá-la interpretando, tanto faz. Então, eu acho que isso é o mais importante. Gente, como eu na minha fala, né, eu coloquei, eu acho que a poesia, ela sensibiliza, né? Ela humaniza. Porque, da mesma forma que, ao chegar na Ezeba, eu me fiquei muito tocada com tudo aquilo que eu estava vendo, e eu percebia isso nos alunos, né? Eles eram capturados, né, pela poesia. E eu acho que esse trabalho, eu me lembrei de um estagiário, até ele era orientando da Eliana, 2 estagiários, era uma dupla. Eles fizeram um trabalho com os alunos com o poema Hiroshima. Não sei se você lembra, né? Tanto que eles começaram com um jogo de imagens. Né? Os meninos, antes da leitura do poema, os meninos tinham que escolher as imagens que eles haviam colocado. Criança, uma rosa, feridas. O objetivo deles era trabalhar o léxico, né, o vocabulário. Então, eles pegaram as palavras que haviam lá no poema e colocaram em imagens. Daí, os meninos, antes do primeiro momento, os meninos escolheram as imagens, antes de ter acesso ao poema. Depois da leitura do poema, eles levaram um videoclipe também, né, do Ney Matogrosso, muito lindo, né? Na primeira rodada de imagens, eles escolheram uma flor linda. Escolheram a ferida menos marcante, né? E escolheram as crianças mais bonitas. E depois da leitura do poema, das discussões e eles terem assistido ao clipe, eles escolheram, não sei se vocês lembram daquela imagem daquela criança que sai correndo na chuva nua, né? A criança escolheram aquela, a rosa escolheram aquele fumaça, né? E a ferida mais forte que aparecia, né? Então, tinha uma outra imagem, que eu não me lembro mais o que era, que eles pegaram um soldado com um fuzil, né? Então, isso depois da poesia. Como que, após a leitura do poema, eles conseguiram mudar totalmente a visão do que ele tinha ali de criança, de rosa, de mulheres. Mulheres, a outra era mulheres, né? Mas eu achei que um trabalho lindo deles. Eu fiquei pensando, né? Tanto que a poesia só de ouvir você contar. Né? Toca e mexe com as pessoas e faz elas pensarem, né? É claro, foi contado toda a história da guerra, da bomba, né, de Hiroshima, foi contada, eles falaram sobre o autor do poema, né, Vinícius de Moraes, tudo, contextualizaram todo esse processo, mas aí, então, para a gente ver a importância, né, de trabalhar a arte, não só a poesia, mas uma arte de uma maneira geral, né? Que para mim a poesia é uma arte, né? O texto literário, de uma maneira geral, é uma arte, né? Traz todo o que há de humano, tanto as mazelas como as coisas boas, né? Tudo aparece ali no texto literário. Então, eu acho que nós que trabalhamos com a língua, a gente tem que priorizar essas questões literárias, né? A questão da arte é muito importante, né? É isso que eu penso. Eu trago uma experiência bastante particular ou peculiar, mas não exclusiva da educação de jovens e adultos, que é o fato
de a linguagem literária, primeiramente lida, ouvida, pronunciada, né? Essa palavra que sai de um papel e atravessa o corpo e alcança a emissão de uma voz, ela se transformar em matéria, em substância, capaz de mover os alunos e as alunas a escreverem também poeticamente. Então, esse processo de liberdade de escrever, né? O poder de poder dizer, né? O poder de poder se expressar, né? E aí tomando como impulso o poema lido, o poema ouvido, o poema interpretado. Eu acho que essa dimensão que a linguagem literária propicia, né? O que Humberto Eco chama aí de obra aberta, e que a gente pode se apropriar também para trazer para a sala de aula, ela nos conduz a essa liberdade experimental, mas o experimental no sentido melhor que ela tem, que é o de permitir-se fazer, de permitir-se tentar, e não necessariamente ter um controle sobre o que vai acontecer, o controle do que está por vir, né? Isso nos coloca também, como professores, numa outra dinâmica da relação ensino-aprendizagem. Porque é como se não houvesse o que ensinar ou o que aprender, mas não é essa a dimensão que está em jogo. O que está em jogo é a dimensão do ensinar e do aprender, em que nós ocupamos uma posição de mediação, em que nós também, professores e professoras, somos atravessados pela potência da linguagem poética. E que esse atravessamento, ele repercute nos atravessamentos que nós vamos promover junto aos estudantes, né? Então, essa é uma dimensão extremamente, vamos dizer assim, rica, né? Desafiante, potente, que eu gostaria de destacar. E aí, envolvendo os estudantes e envolvendo a nós também. E eu diria até mais, envolvendo famílias, porque alguns estudantes, mesmo da EJA, eles envolvem a família nesse processo. Mostram seus poemas, desempenham as suas performances, pedem opiniões dos familiares. Então, isso acaba envolvendo uma coletividade, né? É um modo de fazer-se social também, e coletiva. Para mim, o potencial metodológico reside justamente no potencial criativo, né, que a poesia nos permite com o seu trabalho. Então, por que criativo? Porque, como as meninas já disseram, a linguagem poética no poema tudo pode, na poesia tudo pode, né? Então, assim, você dá asas a uma criatividade, você incita o aluno a pensar fora da caixinha, né, e traz um mundo de possibilidades. Então, para mim, em termos de metodologia, é a criatividade em ação, assim como o empoderamento, como a Eliana diz, pela arte, né, que é muito importante para a gente transcender dessa realidade e ter capacidade, dimensão de enxergar a vida de uma forma diferente. Nossa, muito bom. Podemos conduzir para a conclusão dessa roda de conversa, que eu espero que o próximo episódio dessa reunião com a formação atual seja presencial, tomando um café, comendo pão de queijo, né? E aí eu peço às meninas para conduzirem para a gente fazer a conclusão da mesa. Eu vou pedir a palavra um segundinho antes de encerrar. Quero agradecer muito por vocês terem aceitado esse convite. Realmente foi uma tarde, né, usando uma antítese aqui, né, leve, mas ao mesmo tempo de falas fortes, potentes. Para mim, que estou chegando agora, realmente ver esse legado mesmo, a importância do recital, me impactou muito, assim. Então, esse ano a gente teve que se adaptar um pouco, né? Então, a gente criou um blog do Recital de Poesias 2021 para que as produções dos alunos circulem, né, de alguma forma,
Então, lá é possível ver as declamações, seja em áudio, vídeo, ver as produções textuais, autorais, né, as produções gráficas, as produções musicais. Então, muito obrigado mesmo. Para a gente encerrar, o recital de poesias em breve vai completar 3 décadas de existência e de realização, que não é tão comum. E, por fim, para a gente finalizar, no ponto de vista de vocês, quais motivos levaram o projeto a resistir durante todos esses anos e também contar um pouco dos sucessos e dificuldades enfrentadas ao longo do tempo. Eu acho que esse recital tem durado, tem tido continuidade. Eu acho que é pela dedicação dos professores da ESEBA. Eu sempre acreditei que mesmo os professores que entraram agora, né, Bruno, são professores que a gente sabe que vão dar continuidade ao que é bom. E o recital, ele tem... não sei se... hoje eu vi uma fotinha que a Valesca colocou no grupo do... acho que ele se chama Bruno Césaro. Isso, o Bruno. Isso, Cecê, eu lembro dele. E eu lembro do Bruno. O Bruno hoje já está casado, né? Então, ele tocava... ele era muito desparolado. Violino. Isso. É importante que o recital continue, e eu acho que muito, são os professores que ficaram e que entraram e que dão continuidade a isso. Porque se não tiver nenhum para mexer, não tiver nenhum, ele acaba. Se tem um para chamar os outros, vamos, gente, o recital... Nunca ninguém vai esquecer dele e ele vai continuar o resto da vida. Então, eu, em primeiro lugar, ponho os professores na frente. Eu acho que o professor da ESEBA, principalmente, ele está na frente. Ele está à frente de muita coisa aí. E isso é muito bom para a gente que já foi ESEBA. Aí lá no grupo falam, uma vez ESEBA, sempre ESEBA. Alguém mais gostaria de comentar? Vilma, Nelly, Valesca? Eu poderia complementar, né, concordando com a Eliane, mas também complementar que deve-se ao envolvimento de discentes, deve-se ao poder da palavra poética, né, deve-se a essa liberdade de fazer, né, liberdade de experimentar. Cada coordenação tem liberdade de propor ao grupo da área os desafios, né? E a área abraçar e caminhar juntos na condução, né? A história aqui vai dizendo, ninguém aqui disse eu fiz isso, sempre foi assim, nós fizemos, né? Nós fizemos, nossa área fez, nós construímos, nós realizamos. Então, esse primeiro plural, ele é uma primeira pessoa muito importante em torno do recital. E talvez outras dimensões ou outros trabalhos, esse nós não apareça tanto. Mas sem o nós, não há recital de poesia, né? Ele é um nós amplo. Ele é um nós que é atravessado pelos textos, por professores, pela gestão, pelas famílias, pelas crianças, pelos adolescentes, pelos jovens e adultos, pela portaria. É um nós grande, é um nós bem grande. Então, eu acho que a isso se deve também o êxito e a continuidade. O dia que o recital for sinônimo de eu, aí significa que ele está prestes a se acabar, né? Então, eu acho que a grande sacada dele mesmo tendo uma coordenação por uma pessoa ou por mais de uma pessoa, se ele não for um abraço coletivo, coletivizado, não rola, né? Então, é isso que eu experimentei.
Eu só quero concordar com a Eliane e a Anneli, né, a respeito da importância do trabalho coletivo, né? O trabalho só é forte se o grupo decidir que vai construir, né? Porque se o grupo decidir que não, como a Eliane disse, o recital acaba, né? Então, eu acho que a coletividade é importante. Concordo com as colegas, é exatamente isso, né? Se todos não toparem, não dá para fazer recital. E além disso, acho que ele está até hoje, para além, né, dessa coletividade que adere ao projeto, porque é um projeto bom, é um projeto que ressignifica, né, a educação. Então, nesse sentido, por isso que ele persiste, porque se não fosse, também não haveria coletividade que o sustentaria. Então, eu acho, como a Anneli bem disse, é uma união assim de muitas frentes, de muitos aspectos e circunstâncias. Que continuemos assim. Eu queria contar, falar também, né, assim, que o prazer que os alunos sentem, né, gente, ele acontece também por isso, né, além do que todas disseram, já concordo com tudo, é isso, né, ele é bom porque ele mobiliza sentimentos, prazer, alegria, né, os meninos se transformam. Todas essas histórias contadas, hoje eu fiquei mais caladinha, porque no outro eu falei muito. Hoje, como não tinha espaço, eu falei, deixa eu me conter um pouco. Eu prometi que eu ia ficar mais calada hoje para dar tempo. Mas é isso, a gente já viveu tantos e tantos anos, tantos momentos, né, de alegrias e desafios, né? As meninas que estão aqui, né, também não é por acaso que elas estão conosco, né? É um prazer, elas são assim, eu queria também aproveitar esse momento, né? Hoje estão só a Dani, né, e a Isabela, mas a Isabelle está sempre conosco também, o Gabriel entrou, né, um pouco mais recentemente, né? Elas continuam, né, no jornal, são, assim, parceiras em tudo, né? Alguém falou no início também, são nossas grandes parceiras. A gente propõe, gente, vamos fazer isso? Vamos, vocês estão juntando, né? Então, assim, é por causa disso também, né? Que o recital continua. E a gente falando no nosso encontro passado, que foi com alunos, né? Ex-alunos, alunos egressos, assim, quantas lindezas também foram trazidas, né? De memórias, é muito bonito a gente ver, né? Como que o recital na perspectiva dos alunos, né? Como que é bonito para eles também, como que é marcante, né? Tudo isso que a gente conta aqui, que a gente tem certeza que marca, nos marca, marca eles também. Né? Então, acho que essa potência toda, essa união em todos os sentidos, em todas as frentes, como a Nelly disse, né? Porque nos toca, né? Porque é bonito, é forte realmente, né? É um projeto muito marcante, incrível. E eu que estou na ESEBA, né, há 11 anos, né? Sempre também foi assim, às vezes devagar, e aí de repente você vai vivenciando ali 1, 2 anos, né? E vai se apropriando do projeto também. Eu acho que essa apropriação que acontece, né? Por cada um que entra na área, igual aconteceu com a Vilma, né? Que foi capturada ali naquele momento, falando, nossa, que potência isso, né? Então, quantas histórias bonitas a gente tem, né, ao longo de todos esses anos, né, dos alunos que conseguem, às vezes, vencer uma timidez tremenda, né, e estar ali na frente de um grande público, né? Então, a gente teve momentos, assim, de auge mesmo, e aí vocês contando sempre, né, a história do som sempre foi um problema, a acústica sempre foi um problema, os locais, gente, é um sofrimento, né? Todos os anos. Eu lembro da Vilma contar uma história, Vilma e Dorinha, eu acho que uma vez resolveram fazer um recital em que não tivesse banco, né? Que as pessoas pudessem ficar em pé ali, e aí virou uma loucura, né? Eu não sei se foi você que me contou, Vilma, ou Dorinha que contou isso. Não, vamos inovar, vamos fazer um lugar que não precisa sentar, né? Para todo mundo ficar em pé participando. E aí, assim, tem os sucessos e os não sucessos, né? Os insucessos dessa história toda, né? Então, assim, são 1000 histórias. Muito potente, né? Eu lembro que eu contei no outro episódio também, assim, que uma imagem que me marca profundamente, dentre tantas do recital, a imagem do Teatro Municipal, que eu lembro que eu cheguei lá em cima e olhei, gente, a gente viu um mar de menino,
800 alunos lá, não eram? 800 pessoas. Gente, que loucura! E eu pensava, nós somos loucas, ai, loucos. Mas, assim, no fim dá certo, né? E foi maravilhoso, marcante. Né? São histórias belíssimas de crianças, adultos, né? Como os alunos, né? Que eu também tive a oportunidade de acompanhar na Proeja, lindos, né? Que realmente envolvem mesmo, né? Se envolvem a cada evento desse que acontece, né, a cada ano. Eu queria muito agradecer a todas vocês, né, que puderam estar aqui conosco. A gente sabe que tem tantas outras colegas, nós não conseguiríamos, né, agregar todas em um tempo de 1 hora, né? Agradecemos muito, algumas colegas não puderam estar conosco, mas é maravilhoso. Eu sempre tive uma vontade muito grande de fazer esse histórico, porque nós temos tantos projetos tão potentes, né? E resgatar isso eu acho realmente muito bonito, né? A gente pegar lá o fiozinho da meada, né? E ir fazendo essa história é muito gratificante para nós. Muito obrigada pela presença de cada um e de cada uma. Obrigada a vocês pelo convite, adorei. Agradeço também a oportunidade de estar junto aí com as colegas, né? Foi um prazer aí, uma surpresa vocês terem me chamado. Adorei. Olha aí a história se fazendo, né? Os fios, né, Nelly, dessa tessitura. Vamos construindo juntos. Gente, então, mais uma vez também faço os meus agradecimentos, né? Fiz no começo, faço de novo. Muito obrigada por terem topado. Já aviso que esse é o 2º episódio, tem um outro no mesmo canal em que vocês vão assistir esse, tem um outro que vocês podem assistir, rever ex-alunos. Mas muito obrigada por estarem com a gente. Muito obrigada mesmo, muito obrigada. Boa sorte para vocês nessa Gente, obrigada. Enfrentamento aí. Bom trabalho. Uma tarde calorosa, que aquece o nosso coração mesmo, né? Gente, vamos dar umas aulas online. Que isso? Adoro. Um beijo, obrigada. Beijo, viu? Tchau. Obrigada. Tchau, obrigado. Tchau.